Bom, a lição de hoje era sobre fora da caridade não há salvação, né? Nos tópicos de fora da igreja não é salvação e fora da verdade não é salvação. Quando Jesus veio para nos trazer todo o seu exemplo de humildade, de crença numa força superior, ele colocou como a base de toda a doutrina o amor. O amor como a maior força existente no universo. Porque é a base de todo o ensinamento que Jesus deixou e que através das interpretações humanas se transformaram em religião. E todas as religiões ditas cristãs, elas têm como base o amor. E todas direcionam para Deus. O que levou Chico Xavier a dizer que o bonito das religiões era que todas se dirigiam paralelamente a Deus, como o arco-íris só é bonito porque tinha todas as cores juntas. E algumas igrejas, elas tentando arrebanhar um maior número de adeptos, ela preconizava que fora da igreja não há salvação. A gente ainda vê hoje muito disso, em que se acreditam, alguns adeptos acreditam que se não for daquela tribo, como a Rose disse, não teria salvação. E outros, querendo ir um pouco mais longe ou mais alto, preconizavam que fora da verdade não há salvação. E todos têm argumentos fortes a seu favor, mas quem seria salvo? Em qual verdade teríamos que estar? Porque todas as religiões se julgam verdade. A única religião que não bate o pé na verdade, inclusive dizendo que se a ciência provar o contrário, para a gente ficar com a ciência, é o Espiritismo. Porque nós costumamos a ver a religião não como uma segurança, uma certeza, o caminho certo de ir para o céu ou para o paraíso, ou ter a salvação. Não basta sermos espíritas para já termos o lugarzinho no céu, né? Como outras religiões preconizam. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de orientação aos espíritos
e um espírito veio e se disse que era pastor de uma igreja evangélica, e ele me falou: não, eu já sei que eu morri, eu só não estou entendendo porque eu não estou do lado direito de Jesus, que era o que preconizavam, e ele acreditava, quer dizer, ele tinha fé naquilo, né? É comum perguntarem pra gente qual é a melhor religião, esperando talvez que a gente vai responder, principalmente no consultório, quando me perguntam, eu responder que é o Espiritismo, né? E não querendo sair pela tangente ou fugindo da resposta, mas eu sempre digo que a melhor religião é aquela que nos modifica para melhor. Religião boa é aquela em que nos sentimos bem e que estamos nos melhorando moralmente, estamos sendo boas pessoas, porque não adianta o católico durante 50 anos e todo domingo na missa, ou o espírita toda reunião no centro, tomando passe, ouvindo a palestra, achando que já fez demais, ou o evangélico no seu culto, se ele não se melhora, ele não muda o seu jeito, em casa é um tirano, ou no trabalho não é bom amigo, né? Então a única religião que sai desse foco da verdade, da igreja, do local, é o Espiritismo, que preconiza que fora da caridade não há salvação, né? Eu já contei uma historinha aqui de um senhor que morava no sítio, católico fervoroso, e não perdia uma missa. Ele, todo domingo, ele montava no seu cavalo, o único cavalo, e ia para a cidadezinha assistir a missa. E ele, então, tinha aquele de todo domingo. E num domingo ele teve serviços a mais. E ele só tinha um cavalo e exigiu muito daquele cavalo. E que era o mesmo que o levava para a missa. E ele então, nesse domingo, ele saiu mais apressado, porque estava um pouco atrasado. E para chegar na cidadezinha, ele atravessava um córrego. E o cavalo queria parar no córrego para beber água, que ele estava com sede. E ele ficou naquela dúvida: poxa, se eu parar para dar água para o cavalo, eu vou chegar atrasado na missa. Mas esse cavalo é o meu companheiro, é o que me ajuda todo dia, eu sem ele não faço nada. E ficou naquela dúvida aí, até que no fim o coração dele falou mais forte,
e ele deixou o cavalo saciar a sede e chegou atrasado na missa. Algum tempo depois, ele deixou o corpo físico. E, como todo mundo sabe, quando a gente vai, tem o São Pedro lá, né, com um caderno, esperando a gente para entrar. E aí ele chegou e o São Pedro olhou para ele e falou: você é fulano de tal? Ah, sou eu mesmo. Você vai para o paraíso, vai para o céu. Ele falou: eu já sabia, porque a vida toda eu sempre frequentei a missa, eu fui toda. Na verdade, eu cheguei atrasado uma vez só na missa. E só aquela vez, mas eu fui tudo, então eu sabia que, como eu sempre frequentei, eu sabia que ia para o céu. Aí o São Pedro olhou e falou: olha, estou vendo aqui, não tem nada escrito de missa não, está falando que você vai para lá porque deu água para o cavalo. Então, é a caridade, né? Ontem, coincidentemente, ouvindo uma palestrinha de 1 hora e pouco, do Divaldo, sobre a caridade, ele dizendo que a caridade, o espiritismo, Jesus deu exemplo, né, de caridade, de amor, de perdão, que nós temos que nos conhecer, como a Rose disse, para conhecer as nossas falhas, para que a gente possa se melhorar. E temos que, como a nossa base de toda religião é o amor, nós temos que nos amar. Ninguém dá aos outros o que não tem. Se eu não tenho amor por mim, eu não vou ter amor para distribuir aos outros. E uma das coisas importantes desse amor é o perdão. E ele então contou uma história que sempre chama a atenção, de uma parte da Turquia que estava em guerra logo depois da Primeira Guerra Mundial, em que teve da Turquia com os armenos, e essa região ali dos armenos foi invadida pelos inimigos, e tinha um lar que estava na mesa em refeição. Tinha o senhor, a esposa, do lado uma filha de 12 anos e outra filha um pouco mais idosa. E aí entrou um grupo de inimigos, né? Entraram abruptamente na casa e o chefe deles, né, tirou um revólver e atirou no dono da casa, virou e atirou na mulher também, matando os dois, assim, friamente. Pegou a menina de 12 anos e jogou para aqueles soldados que o acompanhavam, que a estupraram até a morte. E a mais velha ele levou como escrava sexual. Depois de um ano, mais ou menos, nessa vida,
ela conseguiu subornar um dos soldados e fugiu. Fugiu indo para outro país, se não me engano, Alemanha. E lá ela era muito inteligente, começou a estudar e se formou em enfermagem. E acabou a guerra, acabou tudo. Ela estava nessa cidade trabalhando num hospital grande que era referência. E aí trouxeram um senhor muito doente que estava praticamente decompondo as suas carnes e ele estava no fim da vida. E tinha um cheiro que ninguém suportava. Onde ele estava, ninguém conseguia ficar, porque o ar era muito fétido. E foi chamado médicos, nenhum deles aceitou tratar, porque realmente era fim da vida e eles não queriam perder tempo porque era muito trabalhoso e ninguém, os paramédicos também, ninguém aceitou tratar daquele senhor. E aí o diretor do hospital chamou a enfermeira que estava trabalhando lá e perguntou se ela aceitaria cuidar daquele senhor. Ela falou: é a minha obrigação, eu estou aqui para isso. E aí eles colocaram esse senhor para morrer num quartinho bem isolado, longe, porque não era agradável o ambiente que ele ficava. E a enfermeira ficou ali cuidando dele. Então, ela começou a cuidar, limpar todas aquelas feridas, fazer curativo, trocar curativo, e ele não morreu no primeiro dia, não morreu na primeira semana, não morreu no primeiro mês, e foi melhorando. E até que chegou um dia em que ele estava bem, apesar de todas sequelas, marcas no seu corpo, mas ele estava curado. E aí, na despedida, ele foi agradecer ao diretor do hospital pela cura dele. E aí o diretor falou: olha, na verdade, você tem que agradecer aquela enfermeira, porque foi ela que, durante dia e noite, cuidou de você, e você está aqui assim graças a ela. Aí ele agradeceu e deu a mão para ela, e ela não deu a mão. Ela falou: não precisa agradecer, eu fiz a minha obrigação. Aí ele notou um sotaque dela, que era daquela região da Turquia. E ele falou: você está falando assim, parece voz turco? Ela falou: não, eu sou da região lá da Armênia, tal. Ele falou: eu conheço lá, eu estive lá, inclusive. Ela falou: eu sei que o senhor foi. O senhor entrou na minha casa, matou meu pai, matou minha mãe, entregou a minha irmã
para os seus soldados, que fizeram o que quiseram com ela e a mataram também, e me fez escrava sexual. Mas eu consegui fugir. E agora eu pude tratá-lo. Ele falou: mas por que você não me matou em vez de me salvar? Que você tinha todo o direito. Ela falou: eu sempre sonhei isso. A minha vida eu lutei para ter essa oportunidade de fazer. Só que nesses 10 anos eu me tornei cristã. E o Cristo dizia que a sublimação do amor é o perdão. Então agora eu consigo te perdoar. E pegou a mão dele. Quer dizer, pra gente, vamos cortar esse perdão em 10, vai ser muito difícil a gente ainda perdoar, né? Mas a gente tem visto pessoas que realmente têm Deus e amor no coração, né? Aquele pai daquele menino, né? O João Vitor, que foi puxado, né, por um carro até a morte, e ele e o pai fundou uma ONG e perdoou o assassino. Então nós temos muito que aprender ainda, né? E só através do amor, através do perdão, através desses ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, esse conhecimento, essas virtudes, são muito mais importantes do que o fato de dizer espírita, ou católico, ou qualquer outra religião que pode se tornar apenas um símbolo, né? Eu fui vizinho de uma senhora que a família toda era comunista e eles se diziam ateus. Então não acreditavam na existência de Deus. Eu nunca vi alguém necessitado passar na frente da casa daquela senhora sem receber alguma ajuda. Então, na época eu cheguei à conclusão que ela não precisava ser espírita, católica, evangélica ou qualquer outra coisa. Que ela tinha amor no coração. A questão de hoje é 37, ó. Falei? Vamos ler então. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus. Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus.